Existem muitas coisas, muitos fenômenos nesse nosso universo que nós não conseguimos comprovar cientificamente, não conseguimos medir, não conseguimos quantificar. Não quer dizer que não existam. Até recentemente no vídeo aqui do canal, eu vou deixar o link na descrição para vocês, eu cito, por exemplo, quão pobres são os nossos sentidos humanos. Eu vejo um espectro muito limitado de luz, capto uma quantidade limitada de ondas sonoras através dos meus ouvidos. Por isso muita coisa fica de fora, muita coisa a gente não consegue perceber ou medir, mas não quer dizer que elas não existam. Por outro lado, eu me sinto confortável com algumas grandezas que são visíveis, mensuráveis e que para mim são absolutas, são comprovadas. Quer ver, por exemplo, assim, eu estou aqui agora, isso eu garanto. Ou não. Eu acabei de dar para vocês duas dimensões. Aqui, espaço. Agora, tempo. Mas são verdades absolutas? Quando eu falo de espaço, por exemplo, eu posso te dar minhas coordenadas. Não, mas está aqui, eu te dou minha latitude, longitude, eu vou dizer exatamente onde estou. Não, são medidas muito pobres, bidimensionais, só duas dimensões que vão me situar a um certo ponto sobre a superfície do planeta. Isso não é a definição completa do espaço. E o tempo? O tempo parece que aí está melhor, né? Eu sei hora, minuto, segundo, fração de segundo, eu posso dizer exatamente, mas também não é bem assim. Porque essa medição de tempo é uma coisa humana. São números, são valores que nós atribuímos para que nós possamos nos situar ao longo do tempo, ao longo do dia, mas não são questões absolutas. Tempo é mais complexo do que isso. Alguns gênios, como por exemplo Albert Einstein, abriram janelas de compreensão para que nós pudéssemos entender muito mais sobre estas e outras dimensões. Tempo, espaço, aquelas que eu citei anteriormente, né? A gravidade, e conseguiu colocar isso através de equações matemáticas, inclusive. Uma explicação assim que abriu realmente muitas fronteiras do conhecimento. Só que aí a coisa complica um pouco mais, porque nós vimos que, por exemplo, tempo e espaço, que eu citei anteriormente, não são coisas tão simples assim. Estão intimamente relacionadas, ou pior, talvez até sejam a mesma coisa, junto com gravidade e outras dimensões, e que estão relacionadas e que uma se altera em relação à outra. Uma é relativa à outra, ou seja, não são verdades absolutas. Então imagine a quantidade de coisas que acontecem fora dos nossos sentidos e fora daquilo que essas equações conseguem capturar e que nós não podemos explicar. Existem muitas coisas, muitos fenômenos. A pessoa, por exemplo, sente algo, tem uma percepção, mas não é capaz de explicar e muito menos quantificar. Quer dizer que não existe? Pessoas, por exemplo, que tiveram uma certa premonição de algo muito ruim que iria acontecer, como, por exemplo, sua própria morte. São alguns exemplos que nós temos de muitas pessoas famosas que tiveram essa espécie de premonição. Bom, quer dizer então que premonição existe e que é uma coisa que está cientificamente comprovada? Não exatamente. Mas existem muitos experimentos, como por exemplo do Dr. Daryl Ben, que é um professor de algumas das mais renomadas instituições de ensino e pesquisa do mundo. Ele fez um experimento com mais de 1000 voluntários, onde ele induziu as pessoas a anteverem certos fatos. E deste amostral considerável de mais de 1000 voluntários, ele extraiu uma quantidade de acertos muito acima daquilo que seria estatisticamente considerado só como uma coincidência. Ou seja, ele conseguiu demonstrar que realmente existe algo. Ora, se existem questões que não são explicadas através da ciência, mas nós sabemos que existe, como é o caso da premonição, por exemplo, como entender um pouco melhor? E aí nós temos que tomar cuidado, porque sempre que há alguma coisa que não tem uma explicação lógica, científica, aparecem espertalhões, aparecem pessoas que, às vezes mal intencionadas, às vezes nem tanto, mas tiram vantagem de certa forma disso. Temos que ficar longe de pseudociência e longe de charlatões. Como fugir disso? Aí entra uma outra coisa inata do ser humano, que é um instinto. É aquilo que eu sei que é bom para mim, porque eu sei.
Eu antevejo que é ruim. É uma condição inata do ser humano que inclusive facilitou ou contribuiu para que ao longo de milênios nossos ancestrais passassem os genes adiante e garantisse a evolução e a sobrevivência da espécie. Então, para aquilo que a gente não consegue explicar, mas sabe que existe, vamos buscar usar o nosso instinto para compreender um pouco melhor. Então, fuja dos espertalhões, use seu instinto e, acima de tudo, seja sapiens. Se inscreva aqui no canal, deixe um like pra gente. Obrigado.